Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai começar o seu programa O Agro Tem Voz aqui na Band FM. Você já sabe, tudo com credibilidade para você ficar sabendo tudo que acontece no mundo do agronegócio como todo. E hoje nós vamos falar de automação industrial, tecnologia dentro da indústria. Eu sou um leigo nesse assunto e vou aprender muito, e você também aqui no Agro Tem Voz. E eu estou com o Daniel. E aí, tchau. Daniel é proprietário da Go Drives e ele vai explicar para nós o que é a Go Drives, qual a importância da Go Drives aí dentro da sua indústria. Então fique ligado aqui na Band FM, onde o Agro Tem Voz, que agora você fica sabendo de tudo. Daniel, muito obrigado por tirar um tempinho na sua agenda. Você é corrido, hein, moço? Um pouquinho, hein? Tá doido? Você tava viajando? Tava. A gente tava viajando essa semana, tava com uma demanda pro interior do estado. Chegamos agora há pouco. Pois é, ué. Marcar na agenda aqui, Daniel tá viajando, tá viajando. Pelo amor de Deus, um tempinho pro Agro Tem Voz. Daniel, muito obrigado. Mas fala um pouquinho para nós da Go Drives, o que é, qual que é a importância, né, da Go Drives auxiliando a indústria, a tecnologia, porque a gente fica meio perdido. Sim. Né? Quando eu conversei com você a primeira vez, na hora que eu vi a estrutura da sua empresa e o que a sua empresa faz, eu fiquei, opa, peraí, trem aqui, o buraco é mais embaixo. Conta para nós. Então, Tião, hoje basicamente a Go Drives ela é uma empresa que atua, né, no segmento industrial, né? Todo tipo de segmento nós conseguimos atender hoje, alimentício, agroindústria, enfim. O leque é bem grande mesmo. Nós atuamos com a parte de manutenção e projetos, né, industriais de engenharia. Hoje nós basicamente, o nosso foco maior, né, o nosso braço principal é a manutenção, inversores de frequência, soft starter, PLCs, né, tudo que se tange a parte de automação mesmo, né, a industrialização, a indústria 4.0 que a gente escuta tanto falar hoje, no dia de hoje, né. Então, eu acho que o nosso foco principal é a manutenção desses equipamentos, porque hoje quando você fala de indústria, você está falando de produtividade, e essa produtividade não pode parar, né? É uma constância. E uma máquina que para, um equipamento que para, é um prejuízo muito grande. Então, nós atuamos diretamente na manutenção desses equipamentos hoje, que envolva a movimento, né? No caso, os inversores de frequência hoje que controlam os motores das grandes indústrias do Brasil. Então a Go Drives, ela trabalha dentro da indústria, no coração da indústria. Exatamente. Então aquela lá, tá rodando os frangos lá na São Salvador Alimentos, super frango. Sim. Então tá na cana lá, tá moendo. Sim. Então quando para lá, tem que ligar para vocês para resolver, é isso? Exatamente. Hoje tudo que se tange a movimento, né, uma esteira que está transportando frango, uma esteira que está transportando qualquer tipo de produto, ela tem um motor que faz aquele controle e tem um inversor de frequência que faz o controle desse motor, né? E aí nós atuamos diretamente na manutenção desse equipamento, né, desse inversor de frequência hoje. Então não tem dia nem hora para vocês? Não tem dia, não tem hora, não tem final de semana, não tem feriado, não tem nada. Na hora da safra que o trem pega, porque nós estávamos conversando, vocês atendem muito usina. Sim, sim. Então quando vocês estão no meio da safra, tem muitos problemas. Sim, hoje um dos maiores setores que a gente atua, né, é essa parte das usinas, né, usinas de cana, usinas que produzem açúcar. E aí, quando a gente vai para esse segmento que é uma produtividade um pouco maior, né, a gente já pega uma estrutura maior, a responsabilidade é muito grande, que o prejuízo é muito grande de um equipamento desse parado. E nós trabalhamos diretamente com esses equipamentos, com essas manutenções. Um equipamento desse parado, a indústria perde milhões. Sim, hoje, se tratando de uma centrífuga de açúcar, por exemplo, né, hoje cada usina gira em torno de 4 centrífugas, né, trabalhando ali em antiparalelo ao mesmo tempo. E aí, quando a gente fala de uma centrífuga ali, a gente está falando coisa de em torno de 1 milhão dia parado. Então, assim, quando uma centrífuga dessa para, a gente já tem que atuar imediatamente para que volte a produção, né? Hoje, infelizmente, a cultura que nós temos no Brasil, né, dos grandes empresários, não é uma cultura de manutenção preventiva e de backup, né? Sim. Hoje,
se você olhar, o maior chamado que a gente tem é para manutenção corretiva, que é quando o equipamento para, o cliente não tem um equipamento reserva e a gente tem que colocar o dele para rodar. E é uma cultura do brasileiro, né, hoje, do Brasil, infelizmente. Você pega até manutenção de carro, hoje você vê que é assim, geralmente o pessoal não tem esse costume de manutenção preventiva, né, eu vou prevenir aqui, vou parar aqui, mas vai sair mais barato, enfim, e de programar essa parada. Então, hoje a nossa situação é muito em atendimentos emergenciais, quando para o equipamento e o cliente não tem outra saída. Mas vocês têm condições de fazer esse preventivo? Sim, hoje nós fazemos toda a manutenção preventiva e também fazemos as vendas desses equipamentos, né? Se o cliente precisar de um equipamento para backup, para reserva ali, estragou esse equipamento. Ele já tem um reserva para substituir, nós trabalhamos também com a venda. E também abrimos um novo leque agora, que é a questão da locação do equipamento, né? Então, assim, quando o equipamento estraga no cliente, nós temos um equipamento compatível na service, em que a gente coloca esse equipamento para rodar no cliente, então a máquina dele vai continuar com a produtividade normal, vai continuar rodando, enquanto nós pegamos o equipamento dele estragado, levamos para a service para fazer manutenção. Então ele não tem esse tempo, essa perca. A gente coloca um rodando, enquanto dá manutenção no equipamento danificado. Mas quando acontece lá um caso de emergência, o cara te liga e fala assim, Daniel, tem que vir aqui agora. É sempre, vocês têm que ir lá olhar, ou quando o cara já te passa alguma coisa, você já sabe mais ou menos que vai ser, sua equipe já chega já pronta para resolver, ele já te passa uma ideia, então eu vou ligar pro Daniel, que minha indústria parou, a esteira parou da indústria, a esteira tá passando lá, parou. Aí eu ligo, a esteira parou. Então você já sabe mais ou menos o que está acontecendo ali? A gente faz o primeiro contato com o cliente, né, com o gestor. Que é sempre que é um engenheiro. Isso, é um gestor da manutenção ali, que geralmente é um engenheiro, né, que está à frente da manutenção da indústria. Nós fazemos esse primeiro contato e o primeiro quesito que a gente levanta é qual equipamento é. Sim. Porque hoje nós temos um estoque vasto com várias peças, né? Então, hoje, quando se tange a WEG, a Danfoss, Siemens, a gente tem praticamente todas as peças em estoque. Então, a gente faz um levantamento de qual equipamento que danificou, o modelo desse equipamento, e aí, quando nós vamos para campo, nós levamos todas as peças já conosco. Então, a gente faz ali um agregado de várias peças, vai para o campo já para resolver o problema. Às vezes a gente não tem noção do que foi queimado, mas como a gente tem praticamente tudo em estoque, nós levamos tudo, e aí no cliente a gente faz o diagnóstico do que é e faz a substituição da peça, né? Justamente para otimizar esse tempo. Então a gente faz muito reparo em loco no próprio cliente, porque o tempo de deslocamento, às vezes, do cliente mandar o inversor para a service, depois a gente enviar de volta para o cliente, isso gera um tempo. E o tempo na indústria vale dinheiro. Isso, dinheiro. Então a gente tem muito essa dinâmica de já levar as peças, né, e fazer o reparo no local. Por isso mesmo que eu estou fazendo essa pergunta, porque tá aí um dono de indústria está assistindo, para ele ter a noção, porque na hora que ele liga, você já chega e já resolve o problema, ou vai quase com 100% de resolver tudo que está acontecendo lá, porque o cara está perdendo dinheiro. Ele não fez a prevenção, que o certo é fazer a prevenção. Sim. O certo é prevenir. Exatamente. Mas, igual você falou, é cultura nossa e nós temos que mudar essa cultura. Eu falo que até você vai comprar um carro hoje, você olha, o cara não fez uma manutenção no carro, ele compra uma caminhonete de 400 mil, mas não fez a manutenção. Então é meio assim, sem lógica mesmo, é uma cultura que nós temos que mudar. Mas só que na hora da emergência fica louco. Porque ele vai chegar lá na contabilidade, a contabilidade vai, passou meia hora, você perdeu tanto, a produção precisa voltar. E aí o dono da indústria fica perturbado. Aí ele tem a certeza que, não, vou ligar aqui nos meninos da Gold Drives, eles vão vir aqui, eles vão trazer as peças e já vão resolver em local. Agora você me contando dessa novidade, que vocês alugam uma peça pro... Então você tem um estoque grande. Eu fui lá na sua indústria, vi que vocês estão fazendo muita coisa lá na sua empresa. Você está fazendo um estoque para atender essas pessoas dessas indústrias. Sim, hoje a gente tem um estoque para atender todo o segmento, né? Todo o nicho. Então hoje a gente tem
inversores varia de 10 amperes até 720 amperes em estoque, né? E aí a gente está falando do inversor de porte pequeno até o maior porte para atender todo tipo de maquinário e voltar à produção o mais rápido possível. Nós estávamos conversando dias atrás, você me falou que também serviços seus, mas que você não faz muito, mas que tem muito aqui no estado de Goiás, que é o pivô. Sim. Né? Hoje... Conta para nós qual que o que é Gold Drive é essencial para o cara que tem pivô. Porque eu tenho muitos amigos e vizinhos lá na minha fazenda que usam muito pivô e às vezes eles ficam parados esperando aí uma mão de obra. Sim. Então eu nunca sei o que é. Conta para nós. Hoje, quando se trata de pivô, a gente entra na questão do bombeamento do pivô, né? Sim. O pivô, ele tem uma bomba, né? Que Sim. faz toda a pressurização ali da água para fazer a dispersão. E essa bomba, ela é controlada por um inversor de frequência, né? O inversor de frequência que ele vai controlar o motor, fazer todo o controle de torque, de velocidade, o tempo ali que ele vai gastar de aceleração, de desaceleração. Então a gente tem vários pontos específicos ali e o inversor de frequência que faz esse controle. Então se o inversor de frequência parar, sua bomba vai parar, você não vai ter aspersão ali de... Parou tudo. Entendeu? Então você não vai ter aspersão. Então a gente entra diretamente com a manutenção no inversor de frequência. E quando a gente se trata de pivô, a gente está se tratando de zonas rurais, né? Sim. Enfim. E quando a gente parte para a rede elétrica, né? Para a concessionária, a gente sabe que a rede, a tensão nesses lugares não é a ideal que deveria ser. Chega né? mais fraca, né? Tem vários fatores ali, questão de distância, enfim. Então, são várias variáveis que vai influenciar na rede. E por ter essa oscilação de rede, de tensão ali, né? Na distribuição dos inversores, causa muita queima. Então é muito comum você ver problemas em inversores, em soft starters, que geralmente o pessoal usa muito também, em pivôs. Então você vê muito problema, muita queima, por essa questão de ser zona rural e a gente tem uma deficiência na rede, na tensão de alimentação. Num pivô tem muitos inversores? Geralmente a gente tem um inversor por ramificação de pivô, né? Então, assim, aí vai depender do parque do tamanho, né? do cliente, né? Porque quando você vê o cara parado também, é igual na indústria, ele fica desesperado, Sim. né? Porque ele precisa o tanto de água certo, Sim. ele já programou, o pivô parou, é prejuízo. Exatamente. Quando você me falou que vocês fazem esse sistema, esse trabalho, né, além das indústrias, vocês vão a campo também para auxiliar o fazendeiro em relação ao pivô. Eu achei muito interessante a gente falar um pouco disso, para as pessoas entenderem, porque vocês vão e resolvem lá, Sim. em loco. Sim. Ou então vocês deixam uma peça suas, e pegam a deles, e trazem aqui para Gold Drive para arrumar. Esse é o procedimento de vocês. O nosso procedimento, a gente sempre foca na produtividade do cliente. A gente sempre entra na questão de produtividade. Então, a intenção é deixar o cliente produzindo. Sim. Independente se eu vou arrumar ali naquela hora, se eu não vou, independente se eu vou levar o inversor dele ou se eu não vou. Então, se eu for levar o inversor dele, eu já levo o outro, a gente já coloca para rodar e deixa a produção dele rodando. Então, a Gold Drive fala assim, pensa assim, né? Na hora que eu vou atender meu cliente, eu tenho que deixar ele produzindo. Eu tenho que deixar ele trabalhando, eu tenho que deixar ele rodando. Sim. E aí depois eu resolvo, ou eu trago, eu resolvo em loco. Aí a gente consegue um alívio, né? Para o cliente. Para o cliente e até mesmo para nós ter um tempo maior de manutenção. Porque quando se trata desses equipamentos, a gente está falando de um sistema complexo, né? Sim. É um equipamento mais complexo, que se trata de chaveamento, enfim. Então, uma mão de obra muito especializada no mercado. E aí, por ser mão de obra especializada, você precisa de um tempo de análise um pouco maior. Então, às vezes, dependendo do defeito do equipamento, a gente precisa de uma análise mais minuciosa e precisa de tempo para isso. Então, a gente alivia tanto o nosso lado quanto o lado do cliente, que é fornecendo o equipamento, deixando rodando, e aí a gente ganha tempo e prazo para fazer aquela manutenção com qualidade. E quando você pega a peça e leva lá para a empresa, você faz aquele teste lá naquela máquina sua para entregar? Eu achei interessante. Sim. Como que é o nome da máquina?
Hoje nós temos um sistema que a gente chama de carga aplicada. Carga aplicada. Achei interessante aquilo, porque a peça vai voltar para a roça já testada. Exatamente. Explica aí para nós. Esse sistema é um sistema próprio que a gente desenvolveu. Hoje, se tratando do estado de Goiás, nós somos a única service que tem essa capacidade de testar com módulo regenerativo e com a corrente que a fabricante determina, né? Então, hoje a gente consegue testar com carga aplicada, corrente de até 370 amperes hoje em laboratório. Sim. Que basicamente seria isso traduzindo? Quando a gente liga um motor ali com inversor de frequência e ele está rodando, por exemplo, um bombeamento, uma bomba, ele exerce uma força, o motor exerce uma força ali, que é o peso, né, que está gerando ali no rotor. Quanto maior essa força, maior a minha corrente. Quanto mais corrente, mais eu consumo o corrente do inversor. Então, traduzindo isso, eu consigo simular na bancada o funcionamento da operação do cliente. Então, quando a gente faz a entrega de equipamento, a gente faz a entrega do equipamento simulando a aplicação na realidade. Então, se o cliente usa o inversor em um pivô, com uma corrente de 200 amperes, por exemplo, nominal, a gente testa na bancada esse mesmo funcionamento com os 200 amperes em bancada. Então, assim, com isso a gente diminui muito a garantia, a taxa de retrabalho. Tanto é que hoje a taxa de retrabalho da GoDrives é quase zero, que é questão de garantia. Todo o equipamento que a gente entrega, ele sai 100% testado. Então, testa tudo. Testa tudo. E é importante que você testa como usa lá na roça, exatamente. Né? Não é um teste... porque hoje tem várias empresas no mercado que eles fazem reparo, mas na etapa de teste, eles ligam o motor ali a vazio, sem carga, e rodou ali, girou, tá bom. Mas aí a hora que o cliente liga no equipamento dele, que gera um estresse, uma força maior, o equipamento estoura. Sim. Que é justamente o fato de não ter esse controle de qualidade, né, na entrega do serviço. Já é uma coisa que nós temos hoje. Daniel, agora vamos parar um pouquinho, que nós vamos conversar com o Hernando também. Sim. Mas GoDrive é @GoDrives. @GoDrives, facinho demais. Isso. Mas o Mozart vai colocar pra gente no vídeo. E agora vamos conversar um pouco com o Hernani. Sim. Nesse segundo bloco, pessoal. Então nós vamos encerrar esse bloco com o Daniel. E agora nós vamos falar com o Hernani, que ele vai falar para nós as partes técnicas, como funciona aqueles aparelhos, aquelas automações. Ele vai explicar para você e para mim, porque eu não entendo nada também, porque a gente só vê o trem produzindo. Quando estraga a gente fica louco e pega o telefone. Ô Daniel, acorda aí, bora ajeitar aqui para nós. E é isso que você tem que fazer. Nós estamos levando informação de qualidade para você, com credibilidade, para você ficar sabendo quem pode te auxiliar e auxiliar de verdade. Então, no próximo bloco, Hernani, da GoDrives.